Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a TV Cresce, canal 8 do Cresce, 8ª região de Brasília, onde nós produzimos informações importantes para qualificar melhor os nossos amigos corretores de imóveis e informar de alguma forma bem geral a sociedade sobre esse serviço que nós prestamos. Nós estamos trabalhando hoje e vamos aprimorar mais os nossos conhecimentos sobre redes imobiliárias, entender como elas funcionam, como é que esses imóveis são compartilhados e a capacidade que elas têm de comercializar e transicionar os seus imóveis. Sejam todos muito bem-vindos. Nós temos hoje a grande satisfação e agradecemos já pela presença, Carla Duarte, que é CEO da Paulo Duarte Imóveis, mas também é presidente da Rede Brasília de Imobiliárias. Muito bem-vindo, vamos conhecer melhor esse conjunto de imobiliárias, Carla. Obrigada, Ashley. Obrigada pelo convite, primeiramente. É um prazer, uma satisfação enorme estar aqui, conversando um pouco com você, que é uma pessoa brilhante aí. Muito obrigado. Que se destaca dentro do Cresce. Muito obrigado. Então, meus parabéns pela sua atuação. Sou muito agradecida de estar aqui hoje. Muito obrigada. Muito bem, cara. Cara, a rede imobiliária parece que foi criada ou inaugurada em 2007. De onde surgiu essa ideia? Quem foram os fundadores? Como é que ela está hoje, a presença dela no mercado imobiliário em Brasília? A Rede Brasília de Imóveis ela foi criada em 2007. Alguns diretores do Secov, eles se uniram, né? Ela foi criada por diretores do Secov. Mas o Ovídio já estava? O Ovídio, a Guiar de Vasconcelos, okay, né? O Túlio da TS2, Marco Antônio da Coem. Buriti também. O Robinho da Buriti, né? O Robson da Buriti. Então, eles se uniram, né? E pensaram o seguinte, vendo grandes empresas chegarem a Brasília, grandes imobiliárias, e eles pensaram, olha, a gente tem que se unir para a gente dar conta, né, do volume do mercado, e a gente não pode ficar cada um com sua imobiliária pequena. Então, vamos criar uma coisa maior? Então, esses diretores do Secov se uniram, que hoje eles são os fundadores da Rede Brasília. A Rede Brasília tem os fundadores e tem os associados, okay, né? Eles se juntaram, se uniram e foram conhecer redes no Brasil. Eles viram que em Belo Horizonte tinha rede já de imobiliária, Curitiba tinha rede imobiliária, Ceará também tinha rede. Então, eles acharam legal aquela ideia de rede e falaram assim, vamos montar uma rede em Brasília para que a gente possa compartilhar, para que a gente possa fomentar as parcerias. Então, eles criaram a Rede Brasília de Imóveis. Pois é, as redes, o grande foco das redes é o compartilhamento do seu estoque de imóveis que estão disponíveis no mercado. Claro que isso cria uma capacidade de oferta substancialmente maior do que uma pessoa isoladamente, esse conjunto de forças. Até eu vi uma frase interessante esse dia, falar assim, a nossa força está justamente nas nossas diferenças, né? Porque cada um tem uma especificidade, uma área que atua melhor, uma facilidade de comunicação melhor com a clientela. E eu imagino que com isso, então, vocês passam até hoje, são 20, quantas imobiliárias hoje que compõem? São 22 imobiliárias. Você tem uma ideia de quantidade de corretores que estão envolvidos nesse a Rede Brasília tem 190 corretores associados, né? Tá. São 190. 190, 22 imobiliárias e um universo de quase 4 mil imóveis que vocês estão oferecendo hoje. Isso, a venda. É um VGV considerável, se imaginar por isso. E todas as pessoas são associadas, compartilham a venda, inclusive os anúncios desses mesmos imóveis. Vocês têm uma plataforma que é dividida? Como é que funciona isso, os anúncios hoje, imobiliários? A gente tem um CRM, né? E a gente cadastra todos os imóveis, todas as imobiliárias, as 22, cadastra os imóveis nesse CRM. E no site de cada um individual, sobe o anúncio de todos os imóveis. Okay. E aí, o site, por exemplo, o site da Paulo Duarte Imóveis, tem os imóveis da Coem, da Thaís, da Guiar de Vasconcelos. São todos compartilhados entre os 22 São todos compartilhados, né? E existe um acerto financeiro na distribuição dos honorários em relação a... Existe uma tabela, alguma forma que uma negociação é mais livre? Não, existe. Todos os negócios compartilhados entre as imobiliárias da rede, a gente divide a comissão. O comissionamento é dividido. Mas existe uma regra, por isso não vamos aumentar nesse detalhe, mas existe uma regra de Existe uma regra de divisão. Né? E as imobiliárias, elas têm liberdade de anunciar alguns imóveis separados ou todos são obrigatoriamente, tem que se colocar na rede? Todas, obrigatoriamente, têm que colocar todo o seu estoque na rede. Inclusive, se não colocar, elas são advertidas. E aí tem, né, nossos regimentos, eles não podem. Então, todo mundo tem que compartilhar todo o estoque. Entendi. E a parte de locação, está nessa mesma estrutura ou ela trabalha separada?
A parte de locação a gente trabalha separado, mas a gente também faz parceria de locação. Mas é opção, não é opcional. Entendi. Mas assim, não existe isso de eu ligar para o imobiliário da rede e falar, eu gostaria de fazer parceria nesse imóvel. O imobiliário fala, não, não faço. Então a gente faz também. Mas os imóveis que estão compartilhados mesmo são os de venda. Né? Mas qualquer um que procure para fazer parceria de locação, a gente também faz. É porque o que acontece? A gente percebe pelo tempo de experiência que tem de mercado, eu estou há 30 anos nesse mercado, então há imobiliários que já estão na segunda ou terceira geração dos seus fundadores. E algumas mantiveram essa linha original. Outras já ficaram mais modernas e passaram a ter uma publicidade mais agressiva, não é isso? Procura, né, uma forma de comercializar maior. Algumas têm uma capacidade de gerenciamento mais aprofundada, uma estrutura jurídica mais aprofundada e também preocupa com imóveis de terceiros, algumas participam diretamente com o lançamento. Então você tem uma complexidade de formatações de profissionalismo nessas imobiliárias. A rede participa, treina, educa. Como é que vocês pensam nessa formatação profissional dos associados? A gente tem um manual, né, para os associados e a gente tem as regras. Né? Então, todo corretor que entra em qualquer imobiliária associada, ele tem que ter conhecimento de como é que funciona a dinâmica da Rede Brasília, o que pode, o que não pode. A gente tem reunião também mensal. Então, todo mês a gente tem reunião de diretoria, onde a gente vai para aquela reunião alinhar. Né? Então, naquela reunião de diretoria, muitas vezes a gente recebe parceiros, seja um parceiro de garantia de fiança, outro um fotógrafo. Então, a gente tenta agregar valor, né? Trazer os parceiros para divulgar para os diretores, para a gente tentar seguir na mesma linha, numa linha só, porque você sabe que trabalhar com uma grande quantidade de pessoas não é fácil. Complexo, muito complexo. É muito complexo. Porque trabalhar com gente já é difícil. Já é difícil. Então, a gente tenta mais ou menos que padronizar para tentar minimizar os erros, né? Falha toda instituição tem. Mas, assim, o que eu gosto muito da Rede Brasília é porque a Rede Brasília, ela tá, a maioria das imobiliárias já estão aí na segunda e algumas poucas na terceira geração. Então, isso é importante. Então, assim, o que eu acho mais legal da Rede Brasília é que é uma rede que tem muita credibilidade. Isso é importante. É muita credibilidade. Não é uma imobiliária que acabou de nascer, nenhum preconceito com a imobiliária que acabou de nascer, até porque para ela tornar grande, ela tem que nascer. Claro. Mas a Rede Brasília são imobiliárias tradicionais. São imobiliárias tradicionais que estão aí na segunda geração e que têm credibilidade no mercado, né? Que já passaram aí 50 anos, 30 anos, 40 anos e nunca fecharam, né? E estão aí só se aperfeiçoando cada vez mais. Então eu acho que o grande diferencial da Rede Brasília é esse. Eu queria até parabenizar vocês por isso, porque coincide de uma forma assim, muito elegante, técnica, com o pensamento que nós temos hoje no Cresce. Como é que o nosso foco principal? É trazer segurança na intermediação imobiliária. Porque o corretor não vende, ele participa da intermediação. Exato. Quem vende é quem assina o documento. E nós somos responsáveis de alguma forma por isso. Então, se o corretor não tiver essa qualificação profissional, entender de direitos, entender de contratos, entender da lei de locação, né, dos direitos sucessórios, direito de família, nós vamos por aí. Uma série de outros detalhes. E o corretor, quando entra nesse mercado, ele entra muito cru. A nossa régua de entrada é muito frágil. E é difícil mudar isso. Porque a lei aqui que instituiu a profissão de corretor de imóveis nivelou como nível médio. Então, o TTI é um curso, nível médio. E não há nenhum preconceito também sobre qual isso. Mas só que a gente percebe que no dia a dia, esses novos corretores têm dificuldade em colocar suas informações no meio dessa negociação. E deixa frágil isso. É verdade. Então, o que nós fazemos aqui? Criamos cursos, palestras, informações. A TV Cresce mesmo nasceu especificamente com esse intuito de criar conteúdos. E essa entrevista que eu estou tendo contigo hoje, as pessoas vão ter uma nova noção de entendimento do que é uma rede, como é que o corretor está nela, como é que ele aperfeiçoa a capacidade profissional e o serviço dele prestado lá vai ser com mais qualidade. Sim. Nós pensamos em relação juntos a isso. Sim. Vocês têm algum tipo de treinamento específico, então, para esses corretores, assim, quanto detalhes do dia a dia, como se fecha um negócio, uma apresentação, uma postura física, um atendimento, como é que estão trabalhando em relação a isso? Asher, cada imobiliária, ela trabalha individualmente isso, ela sabe as diretrizes da rede e ela trabalha individualmente com suas equipes, né? Mas a gente também, a Rede Brasília, ela fornece cursos mensais, cursos para gerente,
né? A gente junta o gerente das imobiliárias e aí vai lá um palestrante dar curso para gerente, como ele exportar, como ele resolver, como ele cuidar da equipe dele. E a gente também dá curso, por exemplo, de direito imobiliário. A gente pega um assunto dentro do direito imobiliário, que inclusive o último curso quem deu foi o Dr. Júlio Della Moura, e ele grande falou... amigo nosso, por sinal, um grande abraço, Júlio Della Moura. Ele é ótimo mesmo, viu? Eu recomendo. Parabéns, Júlio. E aí o Dr. Júlio Della Moura, por exemplo, foi um convidado nosso da Rede Brasília, a gente fez a inscrição dos corretores, deu até bastante corretor nesse curso, e o Dr. Júlio explicou especificamente sobre cláusulas contratuais. Aquelas cláusulas específicas, né? Isso, cláusulas específicas. Então, é muito bom, porque às vezes um corretor tá ali, igual você falou, ele só tem que vender. Né? Às vezes ele não acompanha o processo todo. Então é importante ele saber de tudo. Eu sou formada em Relações Públicas e na faculdade eu ouvi uma frase muito interessante que o direito era mãe de todas as ciências. E aí depois eu trabalhei alguns anos no Senado, quase 15 anos no Senado, e o Paulo me convidou para trabalhar com ele na imobiliária, assumindo a parte de locação. E eu fui. E vendo aquela dinâmica ali do corretor de imóveis, faz isso, faz aquilo, fecha um contrato, tem que entender da parte jurídica, né, da parte técnica, tem que entender muito bem do produto. E aí eu pensei, a mãe de todas as ciências não é o direito, é o corretor de imóveis. Porque o corretor de imóveis, ele tem que entender de tudo um pouco. Ele tem que entender de tudo um pouco, ele tem que entender ali da parte tributária, porque o comprador pergunta, meu ganho de capital? Sim. Então, ele tem que entender da parte tributária um pouco, mínimo, para dar um pouco de informação. Ele tem que entender da parte de contrato, tirar as dúvidas do cliente, arras, o que é arras? Muita gente ainda pergunta, mas essa arras aqui vai me prejudicar? Então, ele tem que entender um pouco do direito imobiliário, tem que entender um pouco do direito tributário, um pouco de contabilidade e tem que ser um pouco psicólogo. Sim, inclusive. Né? Inclusive, ele tem que ser psicólogo. Principalmente quando é a venda de um imóvel que está em separação ou coisa desse tipo. Exato, aí tem que entender um pouco do espólio. Então, assim, eu acho que o corretor de imóveis, né, essa área do corretor de imóveis, o curso de corretor de imóveis, ele sim é a mãe de todas as ciências, porque a gente tem que entender de tudo um pouco. Verdade, verdade. Outra coisa, não é entender tudo, mas perceber alguma coisa e ter um bom contato. É uma percepção. Por exemplo, o Della Moura tem uma empresa especializada em assessoria de grandes imobiliárias, para tirar esse tipo de dúvida. Sim. Então, há advogados que são especialistas em contratos. Então, você tem que ter uma assessoria dessa. Você tem que ter uma pessoa bem conhecida dentro do cartório. Ontem mesmo precisa de resolver uma procuração. Se não fosse pelo network, tinha caído o negócio. Exatamente. Tá? Então, você tem que entender como é que se faz uma leitura da certidão de ônus, quais são algumas cláusulas que estão ali dentro ou não, entender de metragem quadrada do imóvel, o que é uma área de vassoura, ou área útil, área comum. Todo momento você vai aprendendo isso. E o tempo realmente é um bom professor, desde que o corretor esteja com vontade de aprender. Nós colocamos à disposição aqui no Cresce um curso chamado Perito Judicial de Avaliador Imobiliário. O que é isso? É ensinar o corretor sobre um parecer técnico de avaliação mercadológica, que está no nosso dia a dia. O engenheiro, às vezes, olha um prédio, ele analisa a estrutura como garantia de um negócio. Nós analisamos não só isso. A cidade vai crescer para cá, esse prédio é nascente, qual o andar dele, tem uma reforma diferenciada, ele tem potencialidade maior para venda, o período é fácil de vender, é difícil, está em frente para a piscina, está à frente para um parque. Nós temos uma visão completamente diferente do mercado. Isso é profissionalismo quando você vai atender um cliente. Imagina que a dificuldade de um gerente desse em pegar uma equipe e transformá-las em grandes profissionais. Parabéns para todos, parabéns para a rede também. Viu, cara? A gente tem se esforçado muito para levar conhecimento para os corretores, né? Eu costumo dizer que a Rede Brasília, a maior virtude dela não é só a gente compartilhar negócio, a gente compartilha muito conhecimento, experiência. Não pode reter conhecimento. A gente compartilha muito conhecimento. Então, às vezes, a imobiliária A da Rede Brasília liga para a imobiliária B, olha, eu estou com a situação assim, como é que você faz? Isso é valoroso, né? Você poder contar com um colega, às vezes o colega para ali tudo que está fazendo para te ajudar. Então, assim, esse compartilhamento de conhecimento, para mim, é fundamental. Sim, mas de qualquer forma, nós estamos engrandecendo e fortalecendo o mercado imobiliário. Exatamente. É isso que vale. A gente analisa, já conversei com você antes, porque às vezes o corretor tem uma visão errada da rede, de redes, de um modo geral, achando que o corretor está ali sendo sacrificado por alguma forma. Está tendo que cumprir horário, algumas regras, comportamento, mas o que está acontecendo realmente? Ele está sendo educado para ser um grande profissional. Ele fica ali o tempo que ele quiser. Ele pode trabalhar como autônomo amanhã, não tem nenhum problema quanto a isso. E ali ele vai ter um amparo. Então, que ele tem uma ajuda
no contrato, vai ter alguém para auxiliar. Eu tenho alguém para mostrar um imóvel, tem alguém. Alguém que vai tirar uma fotografia, fazer uma boa apresentação, tem alguém. Um horário, um plantão, tudo isso faz parte desse mercado imobiliário. É verdade. Então, quer dizer, desmistificar essa ideia que o compartilhamento de uma rede, talvez você receba em percentual um valor menor, mas a quantidade de negócio fechado é exponencialmente maior. Não é essa a visão que vocês têm hoje? Exatamente essa visão. Porque assim, Asher, a gente quer resolver a vida do cliente. Se eu vender sozinha, ou se eu vender em parceria com A, B, C, isso não importa. A gente tem que deixar o cliente satisfeito e vender o imóvel dele num curto espaço de tempo. Então, assim, eu vou até falar uma coisa aqui que é engraçada, mas é a realidade. É melhor pingar do que faltar. Com certeza. Então, assim... 100% de nada é nada. Entendeu? Então, assim, o trabalho em rede é maravilhoso. Se a gente não tem esse problema. A Carla ligou, a Paulo Duarte Imóveis ligou para a Thaís para fazer uma parceria. Eles abrem a porta, eles fazem a parceria tranquilamente. Porque eu vou vender, eles vão vender, o cliente vai ficar satisfeito que o imóvel saiu rápido. Então, assim, rede é isso. É a gente se unir e trabalhar em prol de um único objetivo. Com certeza. O Cresce tem uma dificuldade, às vezes, em explicar aos corretores essa palavra parceria. Vou até aproveitar essa oportunidade para esclarecer um pouquinho. Não existe uma obrigatoriedade sobre isso, existe uma ética em relação a isso. Mas o corretor tem que tomar muito cuidado com o futuro parceiro. Primeira coisa, seu Cresce. Entrar na página do Cresce e verificar se essa pessoa realmente está habilitada para estar na função. Nós temos uma quantidade muito grande de corretores que estão irregulares no mercado. Não vou dizer outra palavra, irregulares. Ou seja, não vai sair a certidão dele na página principal do Cresce. Tome cuidado com isso. Pode não ser apenas uma anuidade, pode ser um processo interno, pode ser uma coisa de ética, uma pessoa que está respondendo a algum processo. Então, isso é importante. E com o que acontece? Se nós nos preocupamos com isso, as nossas parcerias serão sadias. Perfeitas. E entre a rede, isso já está tudo pré-qualificado. Então você pula essa barreira, não é mesmo? Exatamente. E assim, até para entrar na Rede Brasília, a gente faz uma seleção, né? A imobiliária hoje que queira entrar na Rede Brasília, a gente faz essa seleção. A gente pesquisa todas as certidões da imobiliária, todas as certidões do proprietário da imobiliária, vê se ele não tem nenhum processo, né, interno do Cresce, alguma ação contra ele, a gente analisa. Então, assim, a gente toma muito cuidado com relação a isso, para saber quem está vindo para o time, quem vai fazer parte da rede. Bom, nós temos aqui no Cresce uma preocupação muito grande com o corretor, em relação à legalidade da transação que ele está participando. Por que o corretor deveria ter, obrigatoriamente, um CNPJ? Se você emite um recibo branco, primeiro você tem uma tributação maior de 27,5%. Já é um erro. Segundo, se você tiver um CNPJ, você vai pagar 6%. Já reduz. Só que o seu dinheiro está totalmente legalizado. Ok? Já mudou a história. Então, eu vou... outra coisa agora pior. Se eu não entrego nenhuma coisa nem outra. O corretor acha que está sendo muito inteligente em esconder a renda dele. Ele passa a não existir diante do fisco, não ter conta bancária, não tem lastro, não pode pegar financiamento, ele não existe. Verdade. Guardou dinheiro debaixo do colchão. Não funciona desse jeito. E se eu sou um profissional, eu vou preocupar com tudo isso. Essa profissão tem que ser encarada para muito tempo de vida. Fortalecer o mercado e demonstrar isso junto dos meus clientes. Quando você chega, então, a ter uma imobiliária, você já tem essas duas coisas. O CNPJ e um Cresce jurídico. Então, você vai ter um responsável técnico por essa empresa e você passa a existir socialmente como uma estrutura de pessoa jurídica. Só dessa forma você vai poder participar de uma rede. Verdade. Muito Só bom. assim você vai ter credibilidade no mercado. Você vai crescer. Outra coisa que eu acho muito importante. A imobiliária é um valor tangível. Você transforma, você vende esse imobiliário, você vende a experiência, você vende sua carteira. E pessoa física vende o quê? Nada. Nada. Ele não existe. Não existe. Então é um investimento tão pequeno para você ter uma vida longeva e próspera que tem que pensar nisso com carinho. Verdade. Sabe? Tem que ter responsabilidade profissional e pensar a longo prazo. As grandes imobiliárias que fazem parte da rede hoje, como você comentou, tem 30, 40, 50 anos. Isso. Você está atendendo a segunda, terceira, quarta, quinta geração de a mesma família. Isso é maravilhoso. Isso não tem preço, né? Tem não. Fica à vontade. É muito bom. Carla, como é que você analisa hoje o mercado imobiliário de Brasília em relação ao crescimento da cidade? Vocês têm alguma região específica? Vocês trabalham com a cidade inteira? Como é que vocês estão analisando
hoje a cidade, o crescimento natural dela, para onde o investimento está sendo mais interessante. Você é muito especializada no Jardim Botânico também, naquela região, né? Isso, é. Inclusive agora, desculpa, até com construtora também, né? Isso, Parabéns, eu estou acompanhando esse processo de vocês. Verdade, a gente está com construtora agora também. Eu sou suspeita para falar do Jardim Botânico, porque eu amo o Jardim Botânico. Então, eu sou até suspeita. Mas, assim, o nosso público-alvo, porque, assim, eu acho que uma pessoa também, para ela crescer, ela tem que ser nichada. Não adianta eu querer pegar todo Brasília, todo o DF, que eu não vou conseguir. Eu não vou acabar, que eu vou ter muita coisa e não vou ser boa em nada. Então, eu acho que o bom, ele se especializa. Então, o nosso público-alvo é o Jardim Botânico e Lago Sul. Esses 2 bairros são o nosso público-alvo, o nosso nicho. Né? E eu acredito muito que a cidade está crescendo para o lado do Jardim Botânico. DF 140? DF 140, Tororó. Ali vai crescer muito. O Alphaville tem o Alphaville 1 e o 2, e já tem um projeto do Alphaville 3 e 4. O Alphaville não é DF, é cidade ocidental. Verdade. Mas muitos empresários, principalmente pessoas de já 55 anos, estão saindo da cidade e indo para Alphaville. Desculpa, até uma extensão do Cresce para vender imóveis nessa região não é complicado, não é difícil. Você ter o Cresce de Brasília e de Goiás juntos para poder ficar tranquilo. Exatamente. Em relação a isso. É uma orientação que dá para você fazer essa extensão. Exatamente. Então, assim, eu vejo o crescimento de Brasília para a região da DF 140. Tantos condomínios novos estão surgindo ali, Le Jardin, que é um condomínio maravilhoso, né? Parque Vivar. Então, tem muitos condomínios novos ali. Ontem mesmo a gente fechou 2 vendas no Le Jardin. Então, assim, é uma região em expansão. E os condomínios estão nascendo já todos com escritura. Esse detalhe é importantíssimo. É importantíssimo. Fugir das invasões, Exatamente. Dos irregulares. Exatamente. Então, assim, para comprar no Jardim Botânico também tem que tomar muito cuidado. Tem que procurar realmente corretores, imobiliárias, especialistas e que detenham conhecimento. Porque vender no Jardim Botânico não é fácil. Porque, assim, grande parte dos condomínios está em área particular. Ou seja, não precisa pagar o lote de novo quando sair a escritura. Outra parte é da Terracap. Então, tem que pagar o lote para a Terracap. Aliás, dentro do condomínio tem parte misturada, né? Tem alguns condomínios que parte é Terracap e parte é particular. Então, assim, a pessoa tem que ter muito domínio do que está fazendo para não vender uma coisa e depois frustrar o cliente, receber uma denúncia, né? Então, assim, por isso que a gente tem que estudar sempre, obter conhecimento, porque não é fácil vender onde a gente não tem conhecimento. Por isso que a gente preferiu se nichar, né? E o Lago Sul a mesma coisa, né? Tem muita gente que chega, eu posso montar aqui sei lá, uma escola numa casa tal. Então a gente tem que saber, tem licença? Vai conseguir? Foram na administração do Lago Sul? Se informaram se pode ter esse tipo de estabelecimento lá? Então eu acho que um profissional completo é isso, é buscar todas as informações para que não sofra nenhuma ação, nenhum processo e não frustre o cliente. Né? Porque você vai frustrando o cliente e o corretor de imóveis vai ficando queimado no mercado. Com certeza. Porque a gente não tem que só vender, a gente tem que prestar uma assessoria completa. A gente se preocupa muito com isso. E tem um detalhezinho aí jurídico que é bom frisar. A responsabilidade do corretor não termina na escritura e muito mesmo no registro de imóveis. Exatamente. Né? Então, a qualquer tempo, você, principalmente sobre vícios ocultos, redibitórios, coisas desse tipo, ou se houver, por exemplo, um prejuízo de alguma forma, até numa avaliação que ele fez a menor e o proprietário descobriu que foi uma avaliação errada e que deu a ele um prejuízo, ele pode recorrer à justiça civil para recuperar esse valor. É importante saber isso. Nós temos aqui algumas ações internas da fiscalização, ou até por denúncia mesmo, de situações iguais a essa. O corretor vendeu, me ofereceu, me prometeu alguma coisa e não cumpriu. Não é só a retenção de um valor indevido, mas é um negócio mal feito. Eu prometi escriturar, essa escritura não pode ser feita. Vendi um imóvel que estava, por exemplo, em inventário e ele na responsabilidade do corretor de regularizar essa documentação dentro de um ano. Essas coisas são perigosas. E muitas vezes você, por necessidade financeira, se compromete a resolver uma coisa que está fora da sua alçada. Então, não prometa coisa que você pode fazer. Exatamente. Quanto mais, você pode até perder um negócio de alguma forma. Aliás, desculpa, todo imóvel é vendável, desde que esteja regular. Então, vamos pensar se é possível ou não. O que eu preciso fazer para ele ficar regular em condições de ser escriturado e registrado? Exatamente. O GDF agora lançou esses dias uma nova, revisitou realmente uma obrigatoriedade de que você, para transferir um imóvel que não tem escritura definitiva, se você tem apenas o registro no GDF,
você tem que ter uma autorização agora para lavar aquela cessão de direito de imóvel, cessão de direito... Escritura pública de cessão de posse. Cessão de posse. Então, tem uma exigência nova que está pegando algumas pessoas de surpresa. Não é complicado, mas é uma trava a mais de segurança para todo mundo. Pergunta aos corretores hoje, quantos já sabem disso? Entendeu? Quase ninguém. Então, eu vou prometer para você escriturar e na última hora você não vai conseguir fazer isso. Pode até fazer um contrato, uma promessa de compra e vendas particular e no final vai dar problema. E corre o risco, o corretor já recebeu um sinal, já pegou parte da comissão dele, aí está feito um imbróglio jurídico que nós vamos resolver depois. Nós tivemos uma situação desagradável há poucos dias em relação a Vicente Pires, que o juiz mandou multar em R$100 mil se corretores tivessem vendido imóveis acima de terceiro andar. Bom, é outro problema complicado, entendeu? Então, cada dia a gente tem que apagar um incêndio aí e aprimorar o mercado imobiliário. Voltando agora sobre a região de Jardim Botânico, e sobre esses condomínios que estão sendo feitos agora de uma forma mais já regularizada. Isso. Né? Como é que vocês orientam o cliente em relação a financiamento, se pode ser feito ou não, sobre home equity, ou de segurança, de retorno? Como é que a rede está analisando esses investimentos, Carla? Asher, o home equity a gente usa muito no Jardim Botânico para os imóveis que não têm ainda escritura. Mas já Por tem exemplo, mas tem o lote já escriturado? Não tem escritura. Por exemplo, Ouro Vermelho 1, é um condomínio do Jardim Botânico. Ele não tem escritura ainda. Ele está localizado, inserido numa área particular, mas ele não tem escritura. Às vezes a pessoa quer comprar um terreno lá, como ele não tem escritura do lote ainda, não tem como a pessoa financiar absolutamente nada. E aí a gente oferece o home equity, que você citou. Porque a pessoa pode fazer um financiamento pessoal, que não é imobiliário. Ele pode dar um imóvel dele que ele tem em outro lugar, um apartamento em Águas Claras ou em outro estado, como garantia. Vai ser avaliada a renda dele. E ele pode conseguir o dinheiro para comprar esse lote que ele quer onde não tem escritura ainda. Numa área particular ou não, mas que não tem escritura ainda. Então, o home equity a gente usa muito para essas situações, né? Porque as outras situações, onde o imóvel está inserido num lote onde já está escriturado, a gente consegue indicar o BRB, Caixa Econômica, Bradesco, né? Então, assim, lembrando que se o terreno tiver escritura e a casa não tiver habite-se, o único que faz o financiamento nessa modalidade que tem uma casa é o BRB, né? Entendi. Então, assim, quando tem uma casa edificada no terreno que tem escritura, mas a casa não tem habite-se, aí a gente tem que recorrer ao BRB, porque ele é o único que trabalha com essa modalidade. Interessante. Inclusive, sobre esse financiamento de kitnets também, né? Que tinha o habites comercial, não é isso? Mas foi transformado pelo GDF como residenciais. Exatamente. No ano passado derrubaram tudo, tem que entrar com processo novo. Alguns bancos de fora financiavam como imóveis residenciais. Né? E comerciais não. O Lago Sul, especificamente ali, perto do Solar de Brasília, ali tem muitas lojas até hoje, comércio, que são totalmente regulares, né? Tem. Não é isso? Tem. E a gente tem uma visão um pouco diferente. Lá, todos são proprietários. Não tem financiamento. Exatamente. Então, mas esses imóveis não servem como garantia de outros tipos de negócio. Exatamente. Tem que tomar muito cuidado com isso, não tem, cara? Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. De preferência, conhecer bastante o dono. De preferência. Porque se chegou uma pessoa lá te oferecendo a documentação sem pé nem cabeça. E aí você já não conhece a pessoa. Porque quando tu conhece que a pessoa tem 30 anos, esse imóvel foi adquirido assim, assado, aí você vai construindo a história da aquisição do imóvel. Agora chega uma pessoa lá, a gente dispensa muitos imóveis. A gente dispensa muitos imóveis que a gente não confia na documentação, né? E o que você falou aqui no início sobre ter relacionamento, por exemplo, eu tenho relacionamento com um determinado cartório de Brasília. Então, tudo que eu preciso, tenho dúvida, o doutor Júlio Delamore, inclusive, é advogado da imobiliária, que eu gosto muito do serviço dele. O que ele não consegue me ajudar de pronto, eu mando para o cartório que eu tenho relacionamento. Então, justamente para a gente fechar todas as brechas, fazer um negócio seguro. Tanto que a gente não tem nenhum processo, nenhum responde nada junto ao Cresce, porque a gente prefere perder um negócio do que fazer um negócio mal feito. Parabéns para vocês. Isso que seja uma regra para a rede inteira, não é isso? É isso, mas... Bom. Então, eu quero só aprofundar um pouquinho na pergunta em relação ao compartilhamento de alguns negócios. Porque, só para confirmar, a parte de locação da rede é opção ou não compartilhar. Opção ou não. Ok. A parte de vendas de imóveis são 100% compartilhados. 100%. Né?
E a pessoa que capta o imóvel, que coloca na rede em venda, é lógico que ele vai ter um diferencial sobre esse percentual final, não é isso? E vocês têm liberdade também de negociar o percentual da opção de venda, ou seja, você segue uma tabela, alguma coisa assim, 5, 4, 3, 8%, é livre? Como é que vocês estão trabalhando em relação a isso? Não, na Rede Brasília não é livre. Então, todas as 22 imobiliárias que compõem a Rede Brasília, existe uma comissão mínima que é 4%. A gente, na maioria das vezes, trabalha 5%, 6%, mas o comissionamento mínimo permitido é 4%. Se a imobiliária parceira não pegar o imóvel a 4%, ela, de certa forma, é penalizada, porque ela fica com 1% e a parceira tem que ficar com 2%. Entendi. Então, assim, o comissionamento mínimo 2%. é 4%. Então não é 50%, no mínimo 2%, né? Dá para entender. Não é bacana isso, porque por que o Cresce não cria uma tabela, porque o COFES, porque é proibido por lei. Simples. Sim. Não pode. Tem que ter livre concorrência no mercado. E isso cria uma situação dificultosa, mas dá, por outro lado, também uma liberdade de se negociar mais. O que não pode acontecer é um leilão negativo. Exatamente. Um acabou 5, outro 4, 3, outro, daqui um dia todo mundo dizendo acabou a profissão. Exatamente. E outra coisa que eu debato, é a coisa mais particular minha em relação a isso. Como é que você consegue identificar o valor dos honorários de um bom médico, ou de um bom advogado, sabe, de um bom músico? É porque ele tem valor ou não tem. Exatamente. Simples. Acho. O corretor que é bom, ele é procurado por isso, ele coloca o preço dele no mercado. Agora, quando você vai atrás do cliente, você se oferece de uma forma não profissional, você deixa cair toda a estrutura do mercado. Então, quanto mais nós trabalharmos para qualificação profissional, para segurança imobiliária, sabe, para o crescimento da classe inteira, de todos os corretores, você passa a ser mais respeitado, seus honorários são mais firmes, mais seguros, sua vida é mais profícua e você tem uma longevidade enorme. Então, vamos trabalhar todos em conjunto para termos bons profissionais. Quantas vezes a gente já chegou para avaliar um imóvel, chega lá na casa do proprietário e ele diz, mas a imobiliária X faz 3%. Aí a gente tem que, mas a gente não pode fazer 3%. Primeiro porque a gente faz parte da Rede Brasília de Imóveis, existe uma taxa de comissionamento mínimo, né, permitido. E nós somos 22 imobiliárias associadas compartilhando o seu imóvel, né? Então, assim, é muito mais provável de sair uma venda com 22 imobiliárias anunciando, claro, do que com uma, por exemplo, se eu estivesse anunciando sozinha. Então, a probabilidade da venda sair mais rápido, eu acredito que seja maior. E todo um amparo jurídico em cima disso, Isso, né? Toda uma parte jurídica. E quando é feito em parceria, tem o jurídico das duas imobiliárias. Então, é uma segurança muito boa, né? Caro é um negócio mal feito, né? Mal avaliado. Exatamente. Isso é caro. E é difícil, viu, Acha? Quando a gente vai avaliar um imóvel, que chega lá e eles falam, fulano de tal cobrou 3%. A gente nunca voltou sem pegar esse imóvel, né? Então, assim, as imobiliárias da Rede Brasília, elas não relatam isso. Eu não consegui pegar porque fulano tá pegando a 3%. A gente sempre consegue mostrar o nosso valor e a gente sempre consegue trazer aquele imóvel dentro da taxa de corretagem que a gente deseja, né? Que a gente acha justa. É a qualidade do serviço, né? A qualificação profissional vale mais do que qualquer coisa. Aí nós estamos falando de valor, não de preço, né? Exatamente. Porque se não se valorizar, como é que fica isso? Exatamente. Queima todo mundo. A gente deve se preocupar muito com a qualificação profissional, deve se preocupar muito com o estilo de vida dos corretores, com a qualidade de vida deles. Eu estou preocupado aqui no Cresce, que ele tem uma boa aposentadoria, nós temos aqui estrutura de investimento que ele tem a longo prazo. Eu estou preocupado com a qualidade de vida dele, com a família dele, um clube para ele ficar sócio, com qualidades boas, que ele tenha um curso de superior bacana, nós temos convênio com a Faculdade de Brasília, que ele tenha um custo menor na aquisição de uma medicação para a família, nós temos convênio com redes de farmácia, com advogados, com dentistas. Isso não faz parte do Cresce. Mas a gente preocupa porque todos nós participamos desse ecossistema inteiro. Sim. É importante isso. Então, se eu estou muito preocupado e focado, eu sou enjoado em relação a isso. Melhora a sua qualificação, tenha segurança no que você diz. Uma coisa também que eu acho legal que está acontecendo ultimamente é a quantidade de profissionais que estão agregando as suas profissões originais à profissão de corretor de imóveis. Verdade.
Então, a quantidade de advogados, de arquitetos, engenheiros, contadores, economistas que estão vindo para o mercado, então eles chegam com uma visão completamente mais madura em relação... Mais ampla também, né? Uma outra forma de fazer. Verdade. Tem imobiliários em Brasília, por exemplo, que só tem corretores que têm um nível superior. É obrigatório que tenha. Mas por que se o TTI é nível médio? Porque eu quero que o corretor chegue aqui, ele tenha uma visão de pesquisa que você tem no nível superior. Que ele não me traga um problema, que ele traga já 2 ou 3 soluções ou opções para isso. Que ele fale com o cliente no mesmo nível, independente dele ter ser graduado em alguma coisa. Você tem que passar essa segurança. Verdade. Não é isso? Se eu chegar muito por baixo, doutor, como é que o senhor acha? Não funciona assim. Você tem que falar de igual para igual, né? Sim. E a gente consegue isso, mesmo os corretores que não têm nível superior, conseguem isso como? Estudando, se aperfeiçoando, fazendo curso, porque ele tem segurança do que ele está falando, né? Então, mesmo os que têm nível médio, se ele se aperfeiçoar, se ele estudar, se ele buscar o conhecimento, ele vai ter segurança do que ele está falando. Né? Então, ele já vai se destacar, ele já vai ter um diferencial. Lá na nossa imobiliária, por exemplo, a gente tem advogados, que são corretores, eu tenho um economista, né? Então, assim, arquiteto, e tem um engenheiro. Então, é o que você está falando, né? As pessoas estão agregando aí a profissão de corretor de imóveis. E passa a ser a primeira profissão. Eu tenho um servidor aposentado do Senado, que é corretor de imóveis, aposentou, não quer ficar parado, é corretor de imóveis. Então, assim... Olha o network que essa pessoa tem. Se aposentado, por exemplo, ele vai no clube dele no final de semana, em 2 minutos ele descobre todos os amigos que estão querendo comprar ou vender alguma coisa. Captam muitos os negócios. Exatamente. E tem que ser profissional. Falar, eu sou corretor de imóveis. Exatamente. Eu sou graduado nisso aqui, mas a minha profissão pessoal é corretor. Eu tenho um imobiliário, eu tenho um CNPJ, eu tenho um crédito jurídico, a minha página é assim. Pode ter segurança que vai acontecer a coisa certa, não é isso? Isso aqui é bom demais. Carlos, vamos voltar a falar sobre a rede, que eu estou muito interessado em conhecer detalhes dessa estrutura toda, não é isso? Você falou que você tem uma diretoria, você foi eleito agora como presidente, por um mandato de 2 anos? Isso. 2 anos, não é isso? E nesse período vocês têm algum planejamento maior? Nós vamos participar agora no debate nos próximos dias sobre locação, não é isso? Alguns painéis, tudo. Vocês fazem parte do Ser Mais Integridade. O que a gente pode fazer para elevar toda essa estrutura e como é que nós podemos ajudar a rede de alguma forma, o Crécio ou a gente pessoalmente? Eu acho que disponibilizando cursos, né, para que a gente possa estar... Por exemplo, a gente fez um curso em parceria com o Cartório JK, por exemplo. A gente pegou lá 2 escreventes e eles formataram um curso e deu lá para os corretores de imóveis, né? Ministraram esse curso para os corretores de imóveis. Segurança documental, fraude documental, uma coisa assim, né? Exatamente isso. A Carta tem uma especialidade nisso, inclusive. Lá. Exatamente isso. Então, assim, os corretores amaram. Foi muito bom. Então, assim, sempre que o Cresce puder disponibilizar isso, olha, vamos fazer cursos aqui, abrir um curso e puder convidar a Rede Brasília para a gente poder aderir a esse curso, convidar os corretores da Rede Brasília, que compõem a Rede Brasília, para estar se aperfeiçoando, fazer esses cursos, para nós é ótimo. Porque a gente busca muito isso, parcerias para cursos, para fomentar o conhecimento, né? A informação para os corretores. Eu achei excelente essa ideia sua, porque você vai ter uma facilidade muito grande de comunicação com eles. Às vezes nós temos dificuldade aqui de trazer corretores para cá. Problema de horário, disponibilidade. Eu tinha um cliente agora, apareceu uma coisa de última hora, e não é bem assim. Nós fazemos palestras específicas sobre técnicas de venda, fraude documental já tivemos. Sim. É muito bacana sobre isso aqui. Eu acho que algumas palestras nós podemos montar aqui a curto prazo, especificamente para corretores de redes, porque a gente tem grandes redes em Brasília. Exatamente. Eu acho que a gente consegue fomentar isso de uma forma mais direta e mais rápida, viu? E a gente vai ficar muito feliz, viu? Eu adorei essa ideia. Com esse curso. Adorei essa ideia. Vai ficar... A gente sempre busca isso. Inclusive, vai vir um pessoal de Belo Horizonte, né, de uma empresa parceira, que eles estão oferecendo para nós um curso. Então, a gente vai juntar aí pelo menos uns 100 corretores, né? Porque a gente tem 190 corretores, mas você sabe que não dá para contar com 190. Claro. Então, a gente estima aí contar com pelo menos 100. Tá ótimo. Né? A gente estima contar com pelo menos 100 para a gente trazer esse curso que está vindo de Belo Horizonte para cá. Então, a gente está sempre atrás de curso, de parceiros, para a gente estar realmente incentivando o corretor a buscar o conhecimento. A Unicresce aqui, que é a Academia de Estudos Avançados para Corretores, ligada ao Cresce. Nós acabamos de gravar, nos próximos dias, vai ser um curso sobre educação financeira. Já foi montado, todas as aulas, as videoaulas já foram gravadas, ele é um programa piloto para lançamento aqui. Nós temos um projeto aqui bem mais audacioso em relação a isso,
que é um curso de pós-graduação de 360 horas realmente para corretores. Está todo desenhado também, de modo que ao final de todos os módulos, alguma faculdade vai certificar isso para a gente com validação para ser um curso de pós-graduação. É por aí o caminho. Uma coisa que é bom esclarecer, o CRES é uma autarquia federal que tem 2 objetivos, elas são 3, mas 2 primordiais: registrar e fiscalizar. O que é isso? Cuidar da vida do corretor desde que ele entrou lá como estagiário, aquilo vai estar tudo registrado, o dia que ele formou, as anuidades que ele recolheu, os cursos que ele fez, se teve algum problema ou não, algum julgamento, se foi julgado, condenado, até ele encerrar a carreira dele. É uma coisa. E fiscalizar o mercado, o que significa? Essa intermediação seja saudável, juridicamente perfeita, que não crie problema para nenhum dos dois. Esse é o foco principal. Entendemos que precisamos fazer coisas a mais do que isso. Daí vem esses convênios, os nossos cursos, as nossas palestras. Nós temos aqui o auditório, cabe em torno de 120 pessoas confortavelmente sentadas. Então, vamos aproveitar essa sua ideia para a gente poder desenhar algumas palestras importantes. Nós temos várias, inclusive, próxima semana já deve ter mais uma aqui, tá? Que vai ser sobre documentos, inclusive. Já vi alguma coisa aqui em termos de publicidade. Cara, nós disparamos em torno de 9 mil e-mails para convidá-los. Sobre isso, 9 mil e-mails, todas as segundas-feiras, convidando para nossos bate-papos aqui da TV Cresce. Durante a semana, nós temos outra quantidade do nosso e-mail marketing que trata de anuidade, ou sobre cursos, ou sobre alguma coisa importante. Na nossa página, nós somos o Cresce hoje, talvez o mais digital do Brasil inteiro. Nós somos referência nacional em tudo que nós fazemos. Quando nós chegamos aqui, um corretor para se inscrever gastava de 60 a 90 dias. Hoje eu consigo fazer isso em 2 horas. Pra você ter uma ideia de como é que nós estamos avançados em relação a isso. Nós temos hoje, estamos lançando agora os nossos robôs de fiscalização, que é outra novidade que nós temos. Nós conseguimos hoje verificar 100% dos anúncios de imobiliários em Brasília. Ótimo, tá? hein? Então, ele consegue saber claramente se o corretor está habilitado, se ele está inadimplente, se aquele anúncio é fraudulento, se o CRES dele é fraudulento. Então, nós estamos trabalhando numa tecnologia muito avançada. Então, não é, digamos, para complicar o mercado, mas é para falar bem dos bons corretores. Sim. E eliminar os maus corretores. E valorizar quem está andando direito, né? É preciso que a sociedade entenda isso. Publicitar isso. Olha, o conselho funciona bem, os corretores que estão lá, que saem a certidão, são corretores aptos, passaram por treinamento, estão preparados para intermediar meu negócio, e a remuneração vai ser muito bem paga. Vamos trabalhar e isso que você está falando vai ao encontro daquela coisa do selo Imóvel Mais Integridade. Sim. Porque isso aí, querendo ou não, você está estimulando as boas práticas. Sim, com certeza. Né? A aplicação desse projeto, você está estimulando as boas práticas. Boa prática de quê? De eu ser correto, de eu ser transparente, de eu ser íntegro, de eu honrar minha anuidade. Então, vai ao encontro do selo. Me conta aí, como é que ficou a mudança dentro da Paulo Duarte depois que vocês conseguiram alcançar o selo Mais Integridade? O que mudou para valer no dia a dia da estrutura da imobiliária de vocês? A gente fica muito assim, feliz, porque a gente abraçou a ideia do selo, né? Então, o primeiro selo foi em 2021, se eu não me engano. Foi. E naquela época lá, só 5 imobiliárias foram agraciadas com o selo, conseguiram, né, cumprir todas as etapas, e a gente foi uma das 5. Complicado, é difícil, né? É difícil. Não é fácil a adaptação, viu? A implementação do selo, ela não é simples. Quem fala, ela é simples, não. É porque não tentou. Ela não é fácil. Então, assim, a gente suou um pouquinho, puxou daqui, puxou dali, pra gente conseguir se adequar. A gente teve que fazer muitas mudanças, né? O que eu achei mais legal, que a gente às vezes reflete dentro da imobiliária, a gente fala sobre isso, que foi o canal de denúncia. Bacana. O canal de denúncia eu achei muito legal. Sabe por quê? Porque não existia. Antes do selo, não tinha canal de denúncia. E eu acho que eu não teria, se não fosse o selo. É o serviço de atendimento ao cliente, né? De uma forma mais... o serviço de atendimento. Mas assim, onde ele está preservado. Onde tanto o cliente como o colaborador, ele pode lá falar o que ele quiser e ele tem a identidade dele preservada. Então ele não vai ficar com medo de retaliação. Se for um inquilino, não vai ficar preocupado. Ai, meu Deus, eu não deveria... Não. Ele vai ali, eu fui mal atendido por isso, expõe o ponto de vista dele e a gente vai naquilo ali melhorar. Então, o selo me ajudou muito nisso. Nesse canal lá que a pessoa pode se expressar. Que eu não tinha esse canal, né? O código de conduta também ajudou muito minha empresa, porque ajudou os funcionários a se portar melhor, saber o que deve fazer. A gente tem um código escrito hoje de conduta,
né? O que eles devem fazer, o que não devem, como eles devem se portar. Então, assim, ajudou muito a gente, porque a gente agora trabalha com mais profissionalismo, a verdade é essa. Eu gostaria que você vê todos da rede com seu selo de integridade. Vamos lutar para isso. Nós gostaríamos que todos tivessem. Vamos lutar para isso. Para poder estampar na primeira página, aqui tem um selo mais de integridade. É verdade, Asher. Vamos lutar para isso. Daqui uns dias, quem não tiver, eu acho que vai ser deixado um pouco de lado no mercado. Não vai passar essa credibilidade que nós temos. E o selo é importante. O selo é muito legal. Porque tu traz isso, né? É isso que eu ia falar. Né? Tu tá conferindo ali, essa empresa é confiável. Né? A gente conseguiu se adaptar ali a mais transparência, mais ética, sustentabilidade. Sim. Né? Então, assim, eu achei o selo fantástico. Tanto que, se eu não achasse importante, eu tinha parado no primeiro ano. Eu fiz 2021, 2022 a gente conseguiu novamente. Isso. E ontem recebi um e-mail dizendo que 2023 a gente já conseguiu. Eu acho que vai ser feito para quem perdeu o selo, viu? Porque não conseguiu cumprir, não aperfeiçoou. E todo ano o selo tem uma exigência. A mais. Então não é assim não. Eu fiz, acabou. E outra coisa que eu acho legal do selo, sabe o que é? Se você fizer alguma coisa que manche sua conduta, que você infrinja a regra ali de você ter o selo, você perde. O seu selo é caçado. A qualquer momento. O seu selo é caçado. Então, assim, não é porque eu tirei o selo uma vez, ano que vem eu vou copiar o mesmo modelo e botar. Não, porque o que acontece? Estão sempre inovando. Então, ano passado me pediram tais coisas. Esse ano já pediram, preciso disso. Então, assim, tá sempre havendo uma inovação, uma exigência, uma adequação. Então, isso é legal, porque não é uma coisa engessada que fez ali e você copia e cola. Você vê que o objetivo dele é aprimorar também, dentro daquele foco principal nosso. Quer dizer, a empresa que passa a seguir essas regras de comportamento, de compliance, de risco interno, né? Ela passa a ter uma salubridade muito maior. Sim. Os funcionários se sentem felizes, seguros. O cliente chega lá e vê que estampa. O que é isso? Olha, para conseguir, Instituto Etos, CGU, bancos, é uma equipe complexa, você tem que apresentar suas certidões, impostos. E agora, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados. Está aí. Está aí. A cartilha da assédio sexual está aí, né? Então essas coisas vão fazendo com que a transparência fique maior. Exatamente. A empresa fique mais segura e vai embora tocando sua vida profissional, né? Vocês, quando fazem uma avaliação de imóveis, particularmente, há alguma contestação entre outros membros do grupo, ou seja, pessoas normalmente eles aceitam essas avaliações, você tem a mesma uniformidade, tem muitos avaliadores com pitando lá dentro, como é que vocês estão analisando? Vocês têm uma estatística disso? Não, assim, acho assim, eu sou suspeita para falar da rede. Eu acho a Rede Brasília a melhor rede de Brasília, principalmente porque ela é uma rede genuína brasiliense, né? Ela é genuinamente brasiliense. Sim. Então, nós somos, a rede nasceu em Brasília, são imobiliários genuinamente brasilienses e, assim, como eu te falei, são imobiliários tradicionais, que já estão no mercado há muito tempo. Então, o risco dessa imobiliária fazer uma avaliação errada é muito difícil. Então, assim, a gente sempre aceita a avaliação do outro, mas muitas vezes a gente tem um grupo de diretoria, que no grupo de diretoria a pessoa pergunta, olha, tá entrando um imóvel para mim em Vicente Pires, mas eu não atuo muito em Vicente Pires. Alguém pode me ajudar a avaliar esse imóvel em Vicente Pires? Então, a gente ajuda uns aos outros. Você entendeu? Então, isso é muito legal. Porque, é igual eu te falei, ninguém conhece de tudo. A maioria das imobiliárias da rede, elas são nichadas, né? A gente tem uma área específica de atuação. Né? Então, assim, entra um imóvel no Paranoá. A imobiliária X não tem muita atuação no Paranoá, mas gostaria de pegar esse imóvel. Então, ela pede ajuda. Alguém tem imóvel no Paranoá? Pode me ajudar a avaliar esse imóvel? Então, a gente faz isso. Né? Eu já fiz isso com outras imobiliárias fazem, e aí a gente consegue chegar num consenso de avaliação de valor de mercado. 16 anos de idade, né, da rede, né, 2007, não é isso? E vocês, o crescimento, não sei como é que foi, assim, a velocidade de crescimento para chegar nas imobiliárias, vocês têm plano de expansão, o tamanho está satisfatório, está tranquilo? O que vocês estão analisando isso? Estão recebendo novas pessoas que se interessam a participar desse grupo? A gente recebe novos associados, sim, mas assim, entrar na Rede Brasília não é tão fácil, porque como eu te falei, a gente pesquisa toda a vida da empresa e dos donos da empresa, né? Então a gente vai lá, a gente conhece a empresa, faz toda uma pesquisa documental da empresa, né? Jurídica, dos donos da empresa. Então, assim, a gente tem várias empresas que pedem para entrar na Rede Brasília, né? Solicitam lá, que gostariam de conhecer, mas nem todas
a gente consegue trazer para a rede. Mas se a empresa estiver apta, tiver tudo direitinho e tiver dentro dos padrões que a rede exige, a gente aceita. Inclusive, se vocês quiserem se associar à Rede Brasília, estejam convidados e sejam muito bem-vindos. Vão ser muito bem recebidos. Você deixa o seu telefone, que o pessoal que a gente vai publicar aqui para entrar em contato com você. Isso. Porque eu imagino também o seguinte, uma questão de lógica de negócio. Uma imobiliária pequena tem lá 5, 10 imóveis. Ela entra na rede, amanhã tem 4 mil. Deve haver um parâmetro aí de tamanho, né, de carteira para poder somar. Senão vai geralmente a gente não... Geralmente o nosso público-alvo de imobiliárias não é essa que tem 10, 15, 20 imóveis. A gente geralmente não pega essas imobiliárias, né? Não aceita essas imobiliárias muito pequenas, porque aí a gente está na rede para somar. Pois é, ele vai tirar mais proveito do que a servir, né? A gente está na rede para somar, né? Para agregar valor, para agregar conhecimento. Então, geralmente, uma pessoa que tem 10, 15, 20 imóveis, ela está começando também, né? Daqui a pouco ela vai ter aí 100, 70, 80, e aí, com certeza, ela pode fazer parte da rede. A gente não tem um número específico, tem que ter tanto. É toda uma análise. E existe um comitê para aprovar essas novas ingressões também, não é isso? A gente tem um grupo que é um conselho deliberativo da Rede Brasília, e a gente, quando tem um imobiliário que quer participar da rede, a gente vai lá, a gente faz a pesquisa primeiro, a gente junta a documentação, depois a gente marca uma reunião com o conselho deliberativo, que o conselho deliberativo ele é formado por 7 imobiliárias fundadoras e 2 associadas. Né? E a gente junta o conselho deliberativo e aprova ou não a entrada dessa imobiliária interessada. O que é interesse mútuo, né? Não pode ser, porque senão seria muito vantajoso para ele, né? Exatamente. Cara, nossa conversa está muito boa, você disse, nós temos muita coisa para continuar aqui ainda. Mas eu queria aproveitar, ver que tipo de mensagem poderia deixar para o mercado, de modo geral, para os corretores novos, para as imobiliárias que estão crescendo. Você já tem uma experiência de mercado muito grande. Que tipo de orientação que eles poderiam ter para ter uma presença profissional mais atuante no mercado? Só um pouquinho da sua experiência de vida. Eu acho assim, Asher, que a pessoa que está começando, ela não pode ter medo de crescer. Todo mundo é capaz. Quando a gente não herdou imobiliária, o Paulo começou a imobiliária do zero. Depois de alguns anos, ele me convidou para compor, né, para ser sócia dele. Então, assim, quando a gente começou, a gente tinha lá 6 imóveis. Quando ele começou. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Ele não mexia com aluguel, me chamou para poder implantar o setor de aluguel. Então eu acho assim, mas a gente conseguiu. Hoje a gente é a maior imobiliária do Jardim Botânico, em volume de imóveis que eu estou falando. E o que eu quero deixar de mensagem para os corretores novos que estão iniciando é não desistam, persistam e estudem. Porque quem se aperfeiçoa, quem tem garra, quem tem vontade, consegue. Consegue. Então, assim, eu acho que se a pessoa, é o que eu e o Paulo a gente faz constantemente. Quem se aperfeiçoa, quem busca, quem tem vontade, quem ama o que faz. Né? A gente tá aqui, a gente acorda o dia e pensa, o que a gente vai resolver hoje? Né? Qual o problema que tem pra gente resolver hoje? Então, a gente não pode encarar o problema como, meu Deus, mais um problema. Que proprietário chato, que venda... Não, a gente tem que estar ali como solucionador de problemas. A gente tem que solucionar. A gente está ali para solucionar. Então, eu acho que é isso. As pessoas que estão iniciando, que estão começando, tenham garra, estudem, se aperfeiçoem, procurem uma boa imobiliária se não quiserem montar uma, procurem uma boa imobiliária que já tenha credibilidade no mercado para vocês poderem aprender mais, até chegar o momento de vocês abrirem uma imobiliária. E é isso. Eu acho que todo mundo é capaz. Fazer a parte mais legal possível, né? Não Sim. prometer o que não sabe. Exatamente. Não aprende primeiro, né? Com certeza. Entra numa imobiliária que já tem credibilidade, aprende todo o processo. Se você depois desejar montar sua imobiliária, saia, monta, mas você já vai ter muito conhecimento. Então, por exemplo, só para a gente bater também nessa técnica. Então, o corretor que trabalha nessas redes, ele tem um amparo, um apoio tão grande institucional, técnico, jurídico, que ele passa a ter, poder dirigir, gastar mais o tempo dele diretamente na venda, porque tem coisas que ele tem um apoio do grupo que ele está. Exatamente. Ele, como autônomo, ele pode até receber um percentual maior dos seus honorários, mas vai ter um custo maior também e vai ter que dividir o tempo dele em outras atividades. Então, o que acontece? Conclusão. É uma troca, são trocas de oportunidade, de experiências, de facilidades. Com isso, você cria uma estrutura
mais produtiva para todo mundo. Ou seja, eu posso receber menos de um negócio, mas vou fazer mais negócios. No final, exatamente, a minha receita vai ser maior. Exatamente. Não é por esse o caminho que vocês trabalham. É por esse caminho. E além do mais, também a organização do dia a dia, né? Isso. Muitas pessoas não conseguem ter uma agenda, uma produtividade bacana, entender o mercado. Ele vai aperfeiçoando em relação a isso e vai melhorando a vida para todo mundo. Você imagina, a gente vai captar um imóvel, pegar um imóvel, e aí você chega na captação e você fala para o proprietário, seu Asher, a gente tem aqui, 22 imobiliárias associadas que podem anunciar seu imóvel no site próprio, não nos portais DF Imóveis, W Imóveis, mas podem anunciar seu imóvel. E assim, é muito difícil a gente sair de lá e não conseguir pegar esse imóvel. Né? E outra coisa, todas as imobiliárias da rede têm departamento jurídico, contam com o apoio de departamento jurídico. Então, tem escritório de advocacia especializado para ajudar a sanar problemas, né? Para ajudar em soluções. Então, isso é muito importante, porque é a segurança jurídica. Por isso que estão há tantos anos no mercado, né? Eu acho que é uma coisa interessante esse canal de comunicação que nós temos abrindo entre o Cresce e essas redes dos corretores. Passar esse conhecimento. Olha, o Cresce é uma autarquia federal, não é um sindicato, não é uma associação. Nós estamos aqui com esse foco. Essas outras coisas que nós estamos fazendo são extras, não é uma obrigação em primeira ordem, isso? Mas esse canal de comunicação é importante. Sinta-se que é a casa do corretor no sentido de ter um apoio jurídico institucional. Nós estamos trabalhando por processos federais que de alguma forma poderiam ou poderão influenciar no mercado imobiliário, positivo ou negativamente. Temos a nossa frente parlamentar dentro do Distrito Federal, estamos trabalhando com isenção de ITBI, temos vários projetos que estão rodando ao mesmo tempo, mas não é uma coisa específica do corretor, é uma coisa para o mercado inteiro. Quanto mais sólido ficar o mercado, as construtoras, as incorporadoras, as imobiliárias, mais o corretor tirar proveito disso. Tem que entender isso dessa forma tão clara. Verdade. Gente. Não é protecionismo, sabe? É uma coisa técnica, profissional realmente, de investimento. Bom? Cara, muito obrigado pela sua presença, tá? Dê um abraço, Paulo, também, toda a sua equipe que conheci, são pessoas maravilhosas, tá? Eu que agradeço. E deixo aqui para você se despedir ou para você deixar uma informação que você achar relevante para gente. Eu que agradeço o convite, novamente, aqui do Asher, uma pessoa muito querida, muito especial, que eu prezo muito. Obrigado. E quero deixar o convite para vocês, imobiliários que por acaso assistam a esse vídeo. Se quiserem fazer parte da Rede Brasília de Imóveis, nos contactem. Vamos somar forças, porque juntos somos mais fortes. Pensem nisso. Com certeza. E gostaria de agradecer também, de alguma forma, a todos que estiveram conosco até nesse momento. Sinta-se abraçado pelo Cresce. Estamos aqui à disposição de todos. Se gostar de mais essa entrevista, deixe o seu like, deixe a sua informação. Teremos o maior prazer em atendê-los na medida do possível. Muito obrigado a todos. E obrigado, cara, pela sua presença. Viu? Obrigada, Asher. Obrigado.